gente, boa noite. Oi, paizão. Ei, boa noite, todo mundo. Bom, gente, hoje a live vai ser com a Débora Nadine, uma querida amiga e colega de trabalho também, uma grande profissional. Ela é arquiteta e urbanista pela Unifavip, é mestre em preservação do patrimônio cultural pelo IFAM. Edilson, Raíssa. E ela é especialista em gestão e práticas e obras de conservação e restauro do patrimônio cultural edificado pelo SESC. E desde 2005 trabalha na área específica do patrimônio cultural, com ênfase em projetos de intervenção e orçamentos de obras de restauração do patrimônio cultural edificado. Atualmente ela integra a Unidade de Preservação na Gerência Geral da Preservação do Patrimônio Cultural da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco, GGPPC, da Fundarp. Eu vou colocar ela aqui pra gente bater um papo. Raíssa, Thay, Edilson. Oi, Débora. Oi, olá. Tudo Boa ótimo. noite. Boa noite. Me escuta bem? Te escuto bem, você me escuta bem? Ah, que ótimo. Como é que estão as coisas aí? Tudo bem. Tudo na paz. Na medida do Ah, possível, né? Da à situação, medida na do medida do possível. possível. Bom, então vamos começar perguntando um pouquinho para você, pedindo para você falar um pouco sobre sua experiência profissional, sua formação, sua trajetória. Tá. Eu já vi que você fez uma préviazinha. Assim, eu sou pernambucana, sou do interior do estado, então a minha formação não foi na capital, eu me formei no Agreste, sou formada em arquitetura pela faculdade em Caruaru. E logo em seguida eu vim para Recife para fazer o curso do SESI. Então, e foi tipo assim, eu me joguei para entrar em contato com o Tinoco para ir atrás da vaga de aluno secretário que o SESI tem, que é uma vaga onde você ajuda na administração do curso e ganha bolsa integral. E foi assim, foi muito bom porque acabou que com essa possibilidade de aluna secretária eu pude trabalhar com o Dinuco, que é um grande especialista na área e tem anos, Uhum, décadas de atuação no Brasil todo. E foi um laboratório muito importante para mim, para eu saber quais caminhos eram possíveis para minha uhum. atuação. E aí eu fiz o curso do SESI de 2015 a 2016. Em 2016, meados de 2016, eu passei no mestrado do IFAM, que até eu acho que Vinícius falou um pouquinho já do mestrado do IFAM na live dele, mas eu vou falar um pouquinho para quem não assistiu. É, o mestrado do IFAM, ele... Correção, deixa eu falar um pouquinho do SESI, que eu acho que é tão importante quanto. O curso do SESI que eu fiz, que é o de gestão em obras e práticas de restauro, ele forma a gente para não necessariamente intervir, mas sim Uhum. entender o que está sendo feito, a prática que está sendo realizada numa obra, para que eu possa gerir, eu como uma arquiteta residente, eu possa gerir um pouco aquele fluxo de funcionamento e aquelas pessoas que estão trabalhando no estuque, na marcenaria. Não significa que eu passo a ser uma restauradora ou tenho capacidade técnica para intervir naquilo, mas eu Uhum. tenho ele dá um conhecimento básico para que a gente possa interagir com aqueles profissionais. Isso é muito importante para o arquiteto não cair de paraquedas numa obra que ele não tem conhecimento algum, né? Sim. Então é isso, é um laboratório muito importante. Até ele acabou de Ele chegar aí na acabou de live. chegar. Oi, Tinoco, não te conheço, mas já te admiro muito. É um laboratório muito importante para você, de canteiro de obra, para você ter uma experiência com mestres artífices do que é a obra de restauração.
propriamente Uhum. dita, sabe? O objetivo não é trazer conceitos teóricos, acadêmicos, que não têm conexão com a prática. Então, é muito interessante isso. O curso do SESI eu super recomendo. Estou fazendo Eu, propaganda aqui, mas eu eu super também recomendo. recomendo para todo mundo. Eu ainda quero E fazer. aí, quando eu terminei o curso do SESI, logo em seguida eu entrei no mestrado do IFAM, que é um mestrado profissional, e ele forma, o mestrado dele é em preservação do patrimônio cultural. Considerando que o patrimônio cultural envolve uma multidisciplinaridade enorme, na minha turma eu tinha arquitetura cênica, filósofo, historiador, cientista Uhum. social, das mais diversas especialidades, para atuar nessa preservação do patrimônio cultural como um todo, né? Com patrimônio material e imaterial. E foi muito importante para mim, porque abriu os olhos para esse patrimônio imaterial, que Uhum. às vezes é muito distante da realidade do arquiteto, mas é tão importante para ele entender essa relação que existe entre a matéria e a imaterialidade. Então, é um mestrado também, é uma imersão, porque a gente tem as nossas aulas no Rio de Janeiro, passa quase 3 meses com uma turma muito diversa, do Acre a Santa Catarina. Que Então, é legal. muito interessante você trabalhar com essas pessoas, você tá em contato com todas essas expertises, né? Então, e também um outro ponto muito importante desse mestrado é a residência que a gente faz na superintendência que você escolheu a vaga. A minha vaga, eu escolhi ela não porque era a única que tinha aqui, mas porque era o que eu queria, eu acabei fazendo aqui em Recife mesmo, e foi na vaga de orçamento, na vaga que era tanto para arquiteto como engenheiro, mas acabei emplacando nessa vaga e foi para trabalhar com orçamento nessa, nesse campo que é muito delicado, que a gente vai falar um pouquinho, né, daqui a pouco, que eu acabei ingressando e também fiz essa residência lá na superintendência, aprendi muito. Meu supervisor foi Frederico Almeida, que também foi um laboratório para mim. Eu tive muita sorte que eu tive professores, digamos assim, muito importantes para a minha formação e que abriu muito meus olhos para essas possibilidades. E é isso, minha formação profissional. Depois que eu saí do mestrado, terminei o mestrado, na verdade eu estava terminando a dissertação ainda, quando eu comecei a trabalhar na Fundarp, que é a Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco, para trabalhar no setor de tombamento. Então, a minha atuação dentro da Fundarp é com análise de projetos em sítios históricos tombados ou em processo de tombamento, análises, fiscalizações desses sítios, a gestão desses sítios, no que cabe à Fundarp, obviamente, né? Porque Uhum. existe a municipalidade também envolvida nisso, mas no que cabe à Fundarp, e os processos de tombamento, né? Elaborar os exames técnicos dos processos de tombamento. Então, é essa minha atuação dentro da Fundarp. É uma trajetória brilhante, assim, né? Você começou com o pé direito e foi. Nada, eu tive sorte, saí engatando e acompanhando pessoas. Mas foram escolhas excelentes, assim. E você é uma excelente profissional, né? Posso falar com propriedade, porque eu conheço tanto seu trabalho. E a gente teve uma atuação juntas, apesar de serem projetos um pouquinho diferentes, mas sobre o mesmo bem, né? Lá em João Pessoa. Então, pude ver seu profissionalismo, assim, realmente é admirável. O seu também, você até me ensinou a processar, né? E você aprendeu rapidinho. Então, no dia 7 de novembro de 2019, o STJ acatou o recurso especial do CAU, né, reconhecendo que a realização de obras de restauro do patrimônio histórico é atribuição privativa do arquiteto e urbanista. O que você acha dessa decisão? Eu
vi essa decisão e o que eu acho é o seguinte, primeiro essa decisão ela foi no embate entre CREA e CAL, de certa forma, né? Uhum. Um recurso que o CAL entrou em função de uma atividade que engenheiros estavam fazendo em obras de restauração e uma lei específica, esqueci qual é o número dela, mas tem uma lei específica que fala sobre as prerrogativas em comum, inclusive, entre as duas profissões, e que isso deve ser, essas atividades em comum devem ser tratadas em consenso. Né? E Uhum. aí foi isso que fez com que o STJ decidisse a favor do CAL. Então, assim, a gente tem que considerar que é quase uma sobreposição de profissões. Tipo, a engenharia ela veio muito antes da arquitetura. A Sim. arquitetura veio é, quando era ligada às belas artes, no período ainda colonial de Dom João VI. Uhum. Então, é também ligada às belas artes, é também um curso secular. Enquanto a profissão do conservador restaurador é relativamente recente, No Brasil, né? os cursos específicos da década de 70, se eu não me engano, né? Então, o que a gente tem é uma questão também cronológica, né? De sobreposições dessas profissões. E quem tem mais força que a outra. Então, assim, eu acredito sim que, quanto a essa decisão entre essas duas profissões, é importante a gente lembrar que o arquiteto, ele é da área das sociais aplicadas. Então, Uhum. a gente trabalha a relação da matéria, do edifício, com o humano, certo? E a engenharia, que é fundamental nesse processo também, é uma ciência exata. Então, essa relação do humano e da sensibilidade com toda uma questão arquitetônica, das técnicas, da tradicionalidade daquele bem, não é um processo sensível ao engenheiro. E quanto ao engenheiro, ao arquiteto, em relação ao conservador restaurador, infelizmente, a nossa formação do arquiteto ela é muito deficiente para atuar na preservação do patrimônio cultural. A gente, é, no, na nossa carga nas nossas cadeiras do curso, a gente tem no máximo, a maioria dos cursos, alguns têm algumas modificações, mas a maioria dos cursos tem duas cadeiras voltadas para essa área específica. E a gente sabe muito bem que essa área específica ela acaba sendo tão grande quanto a própria arquitetura. Então, é muito delicado você, como arquiteto, querer para si essa prerrogativa, certo? Da restauração. Bem entendido, essa decisão é relacionada ao patrimônio edificado. Acho que também ano passado teve uma decisão que definiu como sendo também uma prerrogativa do arquiteto o integrado, que Uhum. também é um absurdo, porque tem muita arte envolvida naquele bem integrado, certo? Sim, Eu acho que pode haver uma atuação conjunta das duas claro. profissões, mas é muito delicado você, como arquiteto, querer intervir numa arte integrada. A Sim. gente, há muito tempo, justamente porque assim, a essência da arquitetura é das belas artes, só que isso se modificou no começo do século XX, quando a gente começou quando a formação do arquiteto saiu das belas artes e começou a se formar da escola de arquitetura, não da Sim. belas artes. Então, a gente perdeu isso com o tempo, dessa relação muito afinada com a belas artes. Então, é delicado a gente, como arquiteto, não entender esse nosso lugar, esse nosso campo de atuação. Então, é isso. O que eu acho é que, considerando essas três formações, eu acho que o arquiteto está ali no meio, devendo participar, mas sem ser a prerrogativa dele. E é o que Sim. demonstra como é importante essa regularização da profissão, né, do conservador restaurador, porque isso só se dá, eu acho também, né, entre muitos fatores, por não ter essa força, o conservador restaurador não ter essa força para peitar essas prerrogativas do arquiteto.
arquiteto. Eu concordo. Inclusive porque até então a gente também é muito desunido, né? É incrível, porque é uma profissão ainda muito fraca, né, nesse sentido. A gente não tem força para lutar pelos nossos direitos, pela regulamentação. E aí é todo mundo desunido também, né? Tanto que a gente acabou criando aquela página lá, a União dos Restauradores, que está engateando a passos lentos, para ver se a gente consegue colocar ali todo mundo que formou em conservação e restauro no Brasil, em qualquer nível, né? Técnico, com graduação, para a gente conversar, para a gente se conhecer, para cada um divulgar o seu trabalho também, quem sabe até facilitar umas possibilidades de contratação, né? Às vezes alguém está precisando de algum restaurador lá no norte. Aí a gente sabe quem está lá, quem está atuando lá, o que a pessoa faz, né? Enfim, eu acho que a gente precisa mesmo se fortalecer para conseguir, de fato, peitar essas prerrogativas, assim. Mas não negando também a importância do trabalho em conjunto com as outras profissões, inclusive o arquiteto, né? Eu nunca dispenso um arquiteto para fazer um projeto de restauro de um bem integrado. Mas eu vejo também que sem ele ter, de fato, um conhecimento em bem móvel integrado, né? Eu não conheço um arquiteto que saiba fazer coisas muito específicas do restauro, a não ser que ele tenha feito restauro, como teste de solubilidade, teste de refixação, muitas vezes prospecção mesmo. Vários itens, né, que compõem um diagnóstico do restauro, né, para você chegar a uma proposta de intervenção. Eu acho que também uma coisa que tem que ser considerada é que a gente vive hoje, atualmente, vivemos na era da formação. Então, Exatamente. você ter uma formação é necessário. Só que há 30 anos atrás, essa formação era muito autodidata. É, a gente, os mestres artífices, 30, 40 anos atrás, os mestres artífices vêm disso. Vêm dessa Uhum. formação do fazer mesmo e de inventar traços e de entender tão profundamente aquela matéria que sem fundamento encontra a solução para aquilo e lá para frente, lá adiante, você vê na teoria mesmo, em vários teóricos trazendo que aquilo que ele fazia lá atrás estava certo. É, Então, só que hoje a gente não forma assim. Então, você não pode achar que porque você é arquiteto e tem essa prerrogativa, você vai chegar sabendo de tudo numa obra. Você tem que ter respeito por aquele bem, que carrega uma história, carrega toda a sensibilidade de uma comunidade, para entender que você não é esses profissionais de lá atrás que detêm esse conhecimento, detêm esse saber. A forma de deter saber hoje é muito diferente, a gente tem que respeitar isso. exatamente. Com certeza. É bem como tu disse, né? Aí eu acho também que essa galera autodidata meio que abriu o campo, né? Abriu o caminho, não tinha quem fizesse, né? Também. Então, alguém tinha que fazer, alguém tinha interesse em fazer e começava a tentar aprender, a descobrir, enfim. Hoje não, hoje a gente já tem quem ensine a fazer, a gente já tem um monte de pesquisa, a gente tem várias formações no país, fora do país, enfim. Então não tem mais E justificativa, né? eu acho importante que se você tiver uma pessoa dessa por perto, engane nela e tente aprender o que você puder, porque infelizmente também a gente vê que a academia ela está repleta de profissionais que Com são certeza. exclusivamente teóricos, eles não são É práticos. verdade. É Então é muito verdade. complicado você querer você querer ter conhecimento de uma prática que o seu professor não tem. É verdade. Então você tem que encangar, se agarrar num profissional que detém esse saber ao longo de anos e anos de muita prática e muita Sim, obra. sim, verdade. A gente tem que aprender, com certeza, aproveitar para aprender com eles, né? E a prática é tudo, né? Eu não consigo dissociar a prática da teoria no campo de preservação do patrimônio cultural. Não tem, na minha cabeça isso não entra, assim. Uma pessoa para ela conseguir ter uma visão X para elaborar um projeto, um inventário,
se ela simplesmente ficou sempre na academia, ela talvez não vai ter essa visão, até mesmo da realidade no nosso país, né? Porque na teoria você aprende um monte de coisas lindas, né? E a gente sempre tenta aplicar o máximo possível, distinguibilidade, reversibilidade, compatibilidade, mas, pô, quando tu aplica um fungicida, ele não é reversível. Como é que você coloca isso num projeto? Ah, eu vou fazer um projeto que é totalmente reversível. Limpeza não é reversível. Então, tipo, nisso, na hora da prática, é que você vai ver que, pô, depois que eu fizer isso, já era. Por mais que Pois é. você busque essas soluções, né? Prática Enfim, faz toda a diferença na hora na hora, que você chega no bem, né? com certeza. E Débora, você pode falar um pouquinho para a gente sobre orçamento de obra, composição de custo, tabela própria de composição, insumos de obra, intervenção no patrimônio cultural? É, porque assim, eu vejo que pouca gente também sabe fazer isso para projetos de restauro, né? Eu E, acho assim, já que a gente está falando justamente da atuação do arquiteto no restauro, é importante mostrar o universo de possibilidades que existe para o arquiteto, para além dessas áreas que às vezes a gente tenta se sim, apropriar sem o devido conhecimento. E o orçamento é uma prerrogativa comum ao arquiteto e engenheiro, na verdade, mas é uma atividade que ele pode exercer, que deveria, que uhum, deve exercer, na verdade, porque primeiro que nos órgãos de preservação, em equipes técnicas e tal, é o calcanhar o calcanhar de Aquiles deles, assim, é uma coisa que sempre trava, o que é uma coisa muito delicada. Pensar orçamento civil, um profissional que faz orçamento civil, achar que é a mesma coisa que o orçamento de restauro, ele vai dar com a cara, porque ele vai ver que é uma coisa muito mais delicada. Então, assim, antes de falar do orçamento, é importante ter que ele está aí nessa discussão, porque é uma atividade, é uma prática que a gente pode exercer, que a gente não exerce. Então, assim, a minha experiência com o orçamento, ela começou no meu estágio mesmo, já no meu estágio, que eu não fiz estágio em restauração, conservação nem nada. Eu estagiava na prefeitura da cidade onde eu morava e foi uma experiência interessante para já perceber aí as deficiências da tabela SINAP, que é a tabela oficial dos órgãos públicos de preservação, porque ela era deficiente para as nossas obras de calçamento de rua, de construção de praça, ela já era deficiente nesse uma coisa tão simples assim. Então, o orçamento na área da restauração, primeiro você tem que entender que ele está intimamente ligado a toda a execução. Então, você tem que entender aquela execução, e é uma coisa muito delicada. O caderno de uhum, encargos ali, são coisas que andam juntas, caderno de encargos, orçamento, tudo, sim, o canteiro de obra, todo canteiro de obra. É uma coisa que a gente via no SESC, foi um dos nossos produtos de final de curso, foi um plano de gestão da obra. Que é isso, é você entender o fluxo da obra, você entender o que é necessário, onde cada coisa tem que estar, o que é necessário ter, o que aquela obra pede, onde é que aquele canteiro vai se instalar, porque às vezes a obra não tem espaço para canteiro, o canteiro é dentro do bem, uhum, né? Então, verdade, tudo isso é importante e isso está refletido no orçamento também. sim, Então, não. E aí, quando você tem uma tabela, que é a tabela SINAP, que já é deficiente, você bate de frente com uma coisa que você precisa trabalhar como profissional, que são as composições de custos. Você tem que aprender a fazer composição. Você tem que aprender quanto de mão de obra é necessário para realizar tal serviço, quanto de insumo é necessário para tal serviço. Isso é uma coisa, inclusive, eu trabalho com orçamento e tal, mas cada dia é um banco de dados. Então, são coisas que a gente vai aprendendo a cada dia como orçar. Então, como compor. Só É um uma coisinha universo. rapidinho. O Ei, Elton, perguntou como que chama a tabela oficial. É só já que você está SINAP. falando É SINAP. a tabela da Caixa Econômica Federal, é a tabela SINAP. Os órgãos de preservação, por exemplo, o IFAM,
permite que você trabalhe com SINAP em primeiro plano. Caso você não tenha o item na SINAP, você pode usar a OSSE, que é uma tabela de Sergipe, que é, inclusive, muito mais completa do que a SINAP, porque ela tem tudo que a SINAP tem e algumas coisinhas a mais. E coisinhas a mais ligadas ao restauro. Você já vê itens lá de restauração de forro, de Olha só. detalhes ligados ao tamó, a tribunas, assim, coisas mais específicas que você já vê. É, reintegração cromática, essas coisas que você Uhum. não vê na tabela SINAP. E ela está sempre se atualizando também, então é importante. Então, assim, e aí qual é o grande entrave? É essa questão da composição de custos. Por quê? É um grande entrave. Primeiro, porque você vai ter que trabalhar com os insumos SINAP, certo? Se você não trabalhar com a tabela SINAP, seja ela com a composição que já existe, ou você criando a composição e colocando os insumos, você vai ter que fazer cotações, 3 cotações. Então, assim, são entraves que a gente tem, mas que a gente precisa se apropriar. Se a gente não se apropria, a gente primeiro deixa isso sempre ao cargo do engenheiro, certo? Às vezes o engenheiro ele não está imerso nesse universo da restauração como seria necessário. Temos engenheiros, por Uhum. exemplo, o supervisor que é Frederico Almeida, você até acha que ele é arquiteto, engenheiro, tudo, porque ele é um cara que ele domina muito bem, mas são poucos profissionais assim. E os órgãos estão muito carentes de profissionais assim Verdade. também, Eu tive um que professor também que é engenheiro que sabe muito da área de restauro, o Ney isso é Miolassi. raro. Isso é Então, é raro. raro, não estou criticando, porque quando eu falo que é raro, é a formação É do porque não é a engenheiro mesmo. formação mesmo. Não desemboca para isso, mas quando se encontra um engenheiro que tem conhecimento disso, é uma maravilha. Então é isso, assim, a gente tem. Quando eu estava trabalhando no IFAM, durante o mestrado, tinha-se a intenção de se fazer do IFAM criar sua própria tabela de itens e tal. Não sei como que isso caminhou, mas é uma necessidade. Não tem Uhum. como jogar isso para debaixo do tapete, porque senão a gente vai estar sempre demorando nas licitações por conta de ajustes de orçamento, orçamentos que vão e voltam porque você não usou os itens das tabelas, ou então você não conseguiu as 3 cotações necessárias. Isso é muito desgastante para o bem, inclusive. Né? Verdade. Verdade. O Elton perguntou aqui também se tem como incluir tinta mineral na tabela. Manda um recadinho para a Caixa Econômica Federal para ver se eles incluem. Ai, difícil, né? Que nem as coisas do restaurante a gente consegue incluir, né? É complicado. E assim, eu penso que deveria ter um trabalho, né, dos profissionais, às vezes até mesmo dos órgãos de patrimônio mesmo, que cobram na verdade, eles cobram porque é necessário, né? Assim, a gente tem que fazer um projeto para chegar no orçamento o mais fiel possível. Mas, assim, deveria ter um modelo, né, com uma tabela própria do órgão até mesmo. Porque são coisas exatamente. Como é que você faz uma tabela orçamentária da restauração de uma escultura, de um livro? Né? Você não tem referencial É, nenhum. é importante também entender que, por exemplo, por conta disso, a gente tem 2 tipos de orçamento que acaba acontecendo. O orçamento para obra civil, que você se estrutura mais parecido com esses orçamentos gerais. E hoje existe até um modelo um pouco diferente para os orçamentos de móveis integrados que considerando as especificidades desse tipo de orçamento, desse tipo de obra, não dá para seguir o modelo padrão. Uhum. Então, não dá para, tipo, eu saber exatamente quanto eu vou precisar de determinado Tinta. material químico, de pigmento. Eu não tenho como saber esse quantitativo específico. Então, eu já vi alguns orçamentos que foram aceitos que fizeram a listagem dos itens. Mas é uma coisa muito delicada, porque é dinheiro. Dinheiro É, você tem que ter o maior cuidado possível. Então, para o órgão dar aquele aval, ele tem que conhecer.
ele tem que saber do que está sendo listado ali, de que aquilo dali não está sendo nada precipitado ou oneroso para a administração pública. Então, a gente precisa dessa expertise também dentro dos órgãos de preservação, porque tudo cai neles. Então, se o profissional tiver que explicar isso nos órgãos de preservação, olha o tempo que se perde aí nesse processo. Então, Sim. o que a gente vê muito nos orçamentos de conservação e restauro, já de bens móveis integrados, já vão tudo para cotação. Você não tem os itens na SINAP, tem pouquíssimos. Então, Aham. cai tudo cotação, 3 cotações, tem coisas que é tudo importado, então você tem que procurar em Em sites de outros países. fora, converter a moeda. Então, tudo isso, né, não precisaria de tudo isso se a gente aprofundasse mais esse trabalho, né, de uma tabela que precisa. Com certeza. E eu super concordo quando você fala que o arquiteto deve se apropriar muito disso também, porque eu realmente penso que eu tive até no curso de restauro, e eu fiz o técnico na FAUP e o superior tecnólogo no IF, que é voltado para bens imóveis. Então a gente aprendeu até a fazer o orçamento, mas eu não me sinto seguro, por exemplo, para fazer. Eu consigo entender ele, mas eu não me sinto à vontade para pegar e montar, assim, eu já acho que é uma atribuição realmente mais do arquiteto mesmo. Mas eu acho legal ter Acho no que nesse curso para caso a ele é gente bem saber conjunto. entender o orçamento, né? Oi? Nesse caso, ele é bem conjunto. Nesse caso, É, é tipo assim, é o conservador restaurador, dá todo o passo a passo claro, e ir construindo junto aqueles quantitativos, com porque certeza. são coisas detalhadas E da são, obra que a gente tem que exatamente. pensar em conjunto. Até coisas, como você disse, assim, a gente já contratou algumas vezes engenheiro, por exemplo, para fazer o orçamento, e foi ou engenheiro ou arquiteto, que nem sempre tinham realmente conhecimento da área de restauro, né? Não é da formação deles mesmo. E aí, às vezes, até coisas pequenas, mas que no final dá uma diferença enorme no valor, né? Tipo, a gente Sim, propôs fazer um faseamento. Mas o faseamento tem um custo para ser feito e para ser desfeito. E você tira o faseamento. Só que o engenheiro não sabe nem o que é faseamento. Aí a gente teve que ficar inserindo em todos os lugares que teve faseamento a remoção do faseamento, que também usa um produto, também tem um custo, também toma um tempo. Isso tinha que estar no por cronograma. isso que é Aí, importante o caderno de encargos também. Que às vezes exatamente. você pega alguns projetos para analisar e não tem caderno de encargos. Como Nossa, é que uma coisa tão delicada como que não tem um caderno de encargos? Ou então é extremamente sucinto, né? Já chegaram projetos para eu revisar que estava tudo em tópico, assim. Um projeto Nossa. inteiro de uma matriz, do arquitetônico aos integrados, tudo em tópico, só assim, sem falar como que ia ser feito, onde que ia ser feito, quem que ia fazer, que material que ia usar. Aí eu não sei nem como que eles chegaram no planilha orçamentário. Eu fiquei com dó do orçamentista, na verdade. Eu falei, de onde que ele tirou os dados, até mesmo para fazer uma cotação, se ele não sabe que produto que vai ser usado ali. Às E vezes chegam alguns orçamentos para você atualizar e que você sabe que tem trocentos outros problemas que às vezes é melhor você começar do zero. Porque você trabalhar correndo eu o penso a trabalho mesma do outro coisa. é muito complicado. Corrigir o Muito. trabalho do outro é muito complicado, certo? Então, assim, sobretudo porque nesses 2 anos que eu passei dentro do IFAM, eu aprendi a lidar com alguns vícios dos técnicos que analisavam o orçamento. Então, você já entende o que não vai passar, você já sabe, isso daqui não vai passar, isso daqui vai voltar, entendeu? Aham. Então, assim, e infelizmente, primeiro é um serviço muito de honorários muito altos, só que as pessoas não entendem isso. Não. E às vezes vem com alguns orçamentos, assim, pedindo orçamento com um valor muito aquém do que deveria, e acham, não, tá, você está muito caro, não sei o quê. E aquilo dali simplesmente fica enganchado anos. Porque justamente você não pode tratar o orçamento como se fosse uma coisa.
um apêndicezinho daquele processo todo. É uma coisa muito, muito importante, entendeu? É, Exatamente. eu falo para você com toda certeza que é um dos maiores entraves no processo de projeto e para, tipo, sempre é a última coisa a ser fechada. Normalmente Uhum. não é o projeto que é a última coisa a ser fechada. Para começar uma licitação, é porque tem problema no orçamento. Então a gente tem que dar a devida atenção a isso e o arquiteto tem que se apropriar, Sim, sabe? Sobretudo se o arquiteto ele trabalha em um órgão de preservação. sim. Eu acho que você falou tudo, assim. E falta, né? Falta arquiteto no mercado que sabe fazer orçamento para bens culturais, para trabalhos de conservação e restauro. Nossa, a gente custa achar. Eu sei que tem você, a Tayane, que trabalha comigo também, a Alê, e conheço mais uma só. No Brasil todo, das que eu sei que sabem fazer orçamento, que realmente sabe para bem cultural, em caso de restauro, são vocês. E eu acho que é uma Tem um bocado, necessidade, assim. tem Hã? um bocado, mas Deve ter infelizmente mais, né? tem outras pessoas, mas infelizmente, às vezes, como as pessoas não entendem a importância desse item, Sim, faz de todo jeito, e esses profissionais que são capacitados normalmente são acionados na última instância, quando o negócio está todo enganchado lá e precisa ser ajustado, sabe? sim, Mas tem muitos verdade. profissionais que têm esse conhecimento, sim. Inclusive, eu até É. recomendo, tem um curso que o CSE abriu agora de orçamento, quer dizer, está aberto Sim. sempre. Ah, eu Quem acho que quiser, a Lê eu fez aconselho. esse também, se não Eu me super engano, que indico, trabalha porque aí comigo. vocês vão ver tudo isso que eu estou falando nesse curso, muito provavelmente. Realmente, é Próximo verdade. tópico. Próximo tópico. Então, você podia falar pra gente um pouco sobre. Bom, eu acho que a gente já falou dessa parte do orçamento. O que você acha sobre os processos licitatórios e as licitações por menor preço em um universo com tantas especificidades, com obras de intervenção do patrimônio cultural? Tá. É, pronto. Isso é outro problema que eu vi muito quando eu estava trabalhando no IFAM. Não, não é problema do IFAM, é problema. Eu estive de dentro desse universo e vi como é uma coisa complicada, delicada. Porque a gente tem, por conta da Lei 8666, que é a lei de licitação, a gente tem as modalidades, né, de licitação, que normalmente, que para obra, a modalidade comum para a obra é concorrência, porque as outras modalidades, o valor de obra não alcança, tem que ser um valor muito menor. Ou quando uma obra pode ser, porque é uma obra inicial, você pode ter um outro tipo de modalidade. Mas quando você coloca uma concorrência para uma obra tão específica, para uma coisa com tanta, que demanda tanta capacidade técnica, e você decide que aquela concorrência vai ser por menor preço, porque você pode ser por melhor preço e melhor técnica, ou melhor técnica, se eu não me engano. Enfim, agora eu estou na dúvida. Mas existe essa outra que é melhor preço e melhor técnica. E a maioria dessas licitações são por menor preço. E quando você entra nesse universo e você percebe que aquele universo tão delicado está indo por menor preço, a chance daquilo dar problema é muito grande. E é o que acontece, porque assim, é, é, a gente a gente tem tem um campo, é um campo muito importante, mas infelizmente tem poucas empresas que trabalham exclusivamente com conservação e restauro. Primeiro porque elas não sobreviveriam se trabalhassem exclusivamente com isso. São pouquíssimas que conseguem, porque já tem muita capilaridade no ramo. Mas é muito difícil, porque não é sempre que tem obras de conservação e restauro. Ainda mais agora, com tudo isso que está acontecendo, muito Nossa, provavelmente a preservação do patrimônio vai ficar em último plano. é Então, não verdade. é muito comum você ver isso acontecendo. Então, todas essas empresas, só que acaba sendo um tipo de licitação de alto custo.
eu já vi licitações de algumas obras que chegavam a 10 milhões, porque Aham, é muito caro você restaurar. é muito caro. Construir é muito mais barato do que restaurar. Então, empresas que não têm esse conhecimento montam, às vezes, uma equipe para se encaixar naquelas necessidades que o termo de referência traz, profissionais que são necessários para aquilo, mas a empresa, o corpo da empresa não é aquela, certo? Sim. Então, É o tem que isso. mais Então, acontece aqui com a gente. elas Eu e as não, minhas não sabem parceiras você da quem é. Atlantis, a Os gente profissionais sempre não se passa por conhecem. isso. Oi? É, exatamente. Aí os profissionais não se conhecem, não conhecem a É, empresa, não sabem como a empresa trabalha, como administra. Então, isso já é uma questão. E aí você vê essas empresas ganhando essas licitações por ser menor preço. Porque elas vão fazer um orçamento, vão botar o preço, o custo, o valor delas lá lá embaixo. embaixo. No documento, lá na frente, vai ter trocentos milhões de aditivo de custo e de aditivo de tempo, Uhum, porque aquele preço não corresponde à obra que é necessária ser feita e, consequentemente, eles não conseguem executar no tempo, porque sim. eles não têm especialidade naquilo. E aí é que fica a importância de a gente começar a gente peitar a necessidade de trabalhar com melhor técnica e melhor preço. Eu concordo. Você envolve a melhor técnica nisso, nesse processo, aí você já restringe bastante o campo. Aí você pensa, mas restringiu tanto, deu deserto a licitação. Melhor ainda, porque faz por dispensa. É, Deu deserto, convida as pessoas. pois é. Mas, enfim, mas aí é uma coisa que os órgãos de preservação precisam peitar isso e terem a sua organização para montar termos de referência muito bem fechados, fazer as seleções necessárias, determinar, porque tem uma questão de pontuação, né? Toda uma questão que, como envolve melhor técnica, tem toda uma questão de pontuação. Que é outro problema muito grande. Termos de referência, às vezes, não dizem nada com coisa É nenhuma, vago, e né? aí deixam muitas brechas para que as empresas acabem ganhando nessa. É, tem um bom jurídico, a empresa tem um bom jurídico e acaba ganhando. Nossa, você falou tudo. Ah, lá na Atlântica, eu e as meninas, não teve um trabalho que a gente pegou, que a gente não passou por uma situação desse tipo. E é muito, eu acho muito, até meio cruel, sabe? Porque acaba caindo, a empresa pega sem ter, em geral, né? São poucas que realmente aqui lidam exclusivamente com restauro e que têm esse conhecimento e que realmente vão saber montar para um orçamento adequado para participar de uma licitação, sabendo talvez não o real, mas o custo realmente aproximado daquilo, se vai valer a pena ou não. Mas a maior parte das empresas que a gente prestou serviço eram de profissionais que não tinham esse conhecimento, que exatamente como você falou, montava a equipe, aí colocava a gente também. E aí, no final, quem paga o pato é o restaurador, porque eles vão reduzir ao máximo o valor que vai ser pago ao profissional que vai executar de fato aquele serviço, para conseguir suprir os demais custos, né, de material, de mobilização. Acho que poucos pensam nisso. Nossa, vai ter um custo, esses custos aparentemente pequenos, no final sobem muito o preço do. Já cansei de revisar projeto e olha que eu não entendo tanto de orçamento, não é uma área que geralmente eu faço. Eu faço junto com o arquiteto, no caso lá da Atlântica, as meninas sabem fazer também. Então a gente faz junto, a gente vai conversando, mas quem realmente faz os cálculos e tudo são elas. Mas assim, eu fico indignada, sabe? Porque é um desrespeito ao profissional acima de tudo, né? Tipo, Uhum. a gente paga o que der para ele. E não é bem assim, né? Ainda mais agora, eu acho, em plena pandemia. Você É. sair de casa Uhum. para fazer um trabalho, para ser extremamente mal pago, colocando sua É. vida em risco, literalmente, né? E já colocava um tanto antes, porque a gente lida com um ambiente totalmente insalubre, né? Então, já conheci casos de restauradores que ficaram cegos só de entrar no arquivo que estava fechado há muito tempo e o óculos não era de vedação, que a empresa economizou na hora de comprar. Sim. Então, tipo, é muito complicado, né? E a empresa não vai pagar
pelo tratamento da pessoa, porque não é um profissional fichado, é só mandar embora. Daí isso. Detalhe, né? Tudo isso, são esses EPIs e todos esses encargos, tá tudo isso inserido no Deveria item estar, né? lá que você colocou no NAP. Então, assim, Exatamente. tudo bem, a gente sabe que um dos problemas também é que os valores que às vezes tem nessas tabelas oficiais, elas são muito aquém. Mas, e aí, às vezes a gente tem que dar aquela equilibrada. Só que as empresas, elas entram nas obras já sabendo onde elas podem tirar a gordura do ganho Sim. delas, sabe? Então, é importante você ter... É muito raro você ter empresas que trabalham entendendo todo esse processo. Por isso que empresas de restauração sabem isso, sabe? É. Eles sabem o que vem pela frente, as dificuldades que tem pela frente. E não é essa a realidade, porque a gente tem essa questão de licitação menor preço. Infelizmente, é o que a gente vê. E detalhe, isso é tanto em projeto como em obra. Você Não, vê e muito não só em empresas projeto em que obra, em inventário e dossiê de tombamento também. você vê muito empresas que são empresas que fazem muitos projetos complementares ganhando essas licitações. E aí, quando chega na hora de fazer o projeto, não consegue fazer o Não projeto, né? consegue E fazer fica o aquele projeto. negócio muito caro. A gente Vamos lá, passa a gente está muito por conversando muito, isso. meu Deus. Não, mas Diga, agora as perguntas mesmo já acabaram, assim, de mais gordas, né? Digamos assim. Mas tu tinha falado sobre o artigo 24 do inciso 15 da lei de 1866, né? Numa conversa. isso. Tu pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Que para aquisição e restauração de obras de arte e objetos históricos da autenticidade certificada, desde compatíveis ou inerente às finalidades do órgão ou entidade. Eu queria entender um pouco mais. É porque, assim, isso, inclusive, foi uma coisa que eu aprendi quando... Aprendi, né, que eu aprendi. Acho que numa das conversas que eu tive no IFAM, abriu-se os meus olhos para essa questão desse artigo. Só que, obviamente, ele deixa brecha para muitas interpretações. Mas, basicamente, ele traz uma possibilidade dessas, sobretudo da restauração de bens móveis, sabe? Você livrar desse processo tão danoso que é a licitação por concorrência, sabe? Porque esse artigo ele está dentro das dispensas de Uhum, licitação. E aí, esse inciso traz essa especificação da restauração de obras de arte, objetos históricos e tal. Então, como ele traz a questão de objetos, algumas pessoas podem tratar exclusivamente como bens móveis. Outras pessoas podem sim tratar como bem edificado. uhum, E a gente não vê, é muito raro. A única coisa que eu já vi foi tipo, um processo, que foi até um caso aqui, que foi por inexigibilidade. Inexigibilidade você pode. É a lei 8666, Chay, a lei de licitação. E a inexigibilidade é por notório saber. É quando você uhum, diz que apenas um profissional detém o conhecimento para realizar tal serviço. Que sim. é importante você lutar por essas possibilidades também. Mas se a gente tem um artigo que abre uma brecha para que a gente não submeta os bens a essa, esse processo licitatório que pode ser por menor preço, por que não usar, né? Então, não é só explorar a inexigibilidade, que é muito difícil, inclusive. Quando você vai para a inexigibilidade, você tem que provar por A mais B aquela inexigibilidade. Então, não é uma coisa tão simples. Mas Uhum, dispensa. Quando você traz o objeto e traz essa. Ó, o objeto é esse, é a obra de arte. Quero por dispensa. Acredito eu que isso seja muito mais simples. Então, assim, é uma coisa interessante que talvez os órgãos devessem se debruçar um pouquinho mais nessas possibilidades. sim. É porque às vezes a gente está muito engessado ao que é corriqueiro, ao Uhum. que é o comum, e ao Se que a gente já acomoda, né? conhece o processo, que a gente já conhece o processo, sabe? Só que
E é muito delicado você estar dentro de uma área tão específica, trabalhando com uma lei que envolve todo tipo de serviço, de equipamentos de ar-condicionado a, sabe? Verdade. Então, você tem que procurar onde que na lei eu consigo encaixar o meu universo tão específico, né? Que é da restauração. Eu Verdade. lembro que foi numa das conversas que eu tive lá no IFAM, com a procuradora de lá. Ela falou sobre isso e tal, e que são coisas aqui a gente pode explorar, sabe? Que a gente deveria explorar. Enfim, É, não vou eu entrar acho que muito porque assim. a área um pouco do direito, então eu só tô jogando e quem for que se aproprie. Sim. Mas eu acho curioso, assim, porque aí é um desabafo meu já, né? E eu posso estar enganada, eu não posso falar pelo Brasil todo. Mas aqui em Minas e em João Pessoa, que foi onde a gente teve, né, esse contato com os fiscalizadores, né, do trabalho, olha, eu vou te dizer que em 14 anos de trabalho com restauro, seja em obra, projeto, inventário, eu só tive uma fiscal que era conservadora e restauradora que sabia o que estava lendo. Era arquiteta urbanista também, que é a Vanessa Taveira, que trabalha com a gente também. E assim, era outro nível de parecer, né? Porque realmente ela sabia o que estava lendo e o que ela cobrava de revisão fazia total sentido, porque realmente você vicia o olhar também. Você está ali há tanto tempo fazendo aquele projeto, aquela obra, aí vem alguém de fora e olha e fala, ó, eu acho que desse jeito fica mais interessante, ou então ficou faltando esse dado aqui. Isso é comum, né? E é tanto que é para isso que existe o fiscal mesmo, né? Também. Então, assim, isso me deixa muito triste, assim, muito incomodada, porque acaba que é cobrado da gente na hora de participar, por exemplo, de uma licitação mesmo, né? Tantas atribuições e especificidades, e aí tem que mandar um monte de comprovação, a empresa cobra isso também, mas quando você manda o trabalho para o órgão que vai te fiscalizar, geralmente é um arquiteto que não entende nada de restauro. Tipo, você é a única arquiteta que eu conheço que está dentro de um órgão que tem conhecimento, bagagem, experiência na área de conservação e restauro. Na verdade, Que eu não me boto nesse. Não não tem esse risco, não, porque eu nunca tentei analisar coisas assim e sem você outras tem pessoas se consciência, envolver. né? E olha que você fez o SESC, fez o mestrado no IFAM, tipo, você tem uma bagagem que você, assim, perto de todos os fiscais que eu já tive na vida, você tá lá em cima, sabe? E é triste, porque a gente tem que responder e justificar coisas tão óbvias, tão banais, que era básico da área de conservação e restauro. E aí você vai mandar um projeto altamente complexo. Muitas vezes eles exigem vários exames, que muitas vezes eles nem pagam para isso. Né? Você tem que fazer diversos exames, mas isso não está incluso no valor da licitação, que foi por menor preço. A É, empresa joga o valor lá embaixo, aí não sobra dinheiro para os exames, e às vezes eles vão outro custar 10, problema, 20 mil. isso, isso que você está trazendo, um problema que eu não entendo muito bem o porquê disso, mas, né, eu sou, você, tem coisas que você só faz, só respeita. Eu acho, assim, muito ilógico o profissional que é responsável pelo projeto não poder compor não, a empresa responsável pelo projeto não poder ser responsável pela obra. Se Também não ela faz faz o sentido. projeto, ela não pode participar do processo licitatório da obra. E é muito desconexo. Assim. Totalmente. Você faz com que aquilo dali, primeiro, você já começa a obra com um grande desafio, que é você entender o trabalho de um outro profissional. Certo? Exatamente. Tem muitas pessoas que falam que ou muitas pessoas falam não. A lógica é porque pode haver, é, pode onerar no projeto que Aham. você faz, você onerar tudo isso e tal. Só que assim, justamente, se você amarra bem um termo de referência, se você analisa bem o orçamento, porque as tabelas oficiais servem justamente para isso, para você não fugir
não extrapolar aquele valor. Então, se Uhum. você tem a capacidade de fechar isso como se deve, por que que aquele profissional do projeto não pode participar da obra? Assim, Uhum. eu estou falando de um entendimento muito de uma reflexão que sempre ficou na minha cabeça. Eu posso justamente estar perdendo fatos que eu não conheço, até se alguém souber o porquê, que eu desconheço isso, e Eu eu também acho muito não danoso, entendo. eu acho muito danoso para o fluxo do trabalho, sabe? Isso afeta muito o fluxo do trabalho. Por Exatamente. exemplo, teve um caso, o caso de inelegibilidade que teve aqui, era justamente de uma obra onde a profissional que já tinha feito toda a investigação da igreja, uma investigação muito profunda da igreja, era a única que detinha o conhecimento para elaborar a obra dela. Então foi tipo assim, olha, só pode ser ela. É uma igreja muito Importante. específica, muito importante, só pode ser ela. Então foi nesse processo. Eu realmente concordo contigo, porque de fato quem elabora, aí eu acho que a gente entraria num outro problema também, né? Não sei. Porque, pelo menos no meu caso, muitas empresas que eu elaborei o projeto, que me terceirizaram, né? Ou como autônoma antes, ou agora a gente quanto Atlantis, né? Eu e as meninas, muitas vezes eram empresas de engenharia ou arquitetura que não têm expertise em restauro. Então, eu fico pensando, se eles ganhassem para executar a obra, será que eles teriam também? Não sei, isso me ocorreu agora, né? Não sei. Mas não sei se não seria, no caso, eu e as meninas, por exemplo, da Atlantis, que iríamos executar a obra, que iríamos fazer a obra. Seriam É, eles. E seria aí é um outro problema, né? Porque se a gente tivesse só empresas de restauro elaborando projetos, faria muito sentido, porque aí quem eles, né, as empresas de restauro ganhariam a obra para executar aquela obra, porque ele conhece profundamente o bem. Mas no nosso mas isso caso, aqui pelo menos. não Oi? é isso não é uma realidade possível de ter empresas específicas para restauro. Infelizmente, a gente É, vive num país que não valoriza tanto a preservação, né, dos bens. exatamente. Aqui E a aí, gente quando tem o você grupo tem oficina, ainda. né? Que é uma das poucas que eu acho. Tem o grupo oficina e a Séculos, que são duas empresas excelentes que trabalham exclusivamente com restauro. E que eu admiro muito, porque sobreviver assim nesse país é realmente difícil, assim, né? É um E desafio. é um desafio. Eu já vi várias empresas que eram exclusivamente restauro falirem, assim, É. tristemente, né? Uhum. Espero que essa realidade mude, que a gente se una mais também, né, para tentar ganhar esse espaço, né, e trabalhar junto, cada um dentro da sua área de conhecimento, reconhecendo suas limitações, né. Os espaços, né? Exato. Ah, Débora, foi ótimo esse bate-papo. Foi muito rápido, Você a é gente nem sai maravilhosa. conversando. O tempo voa, né? Tá quase acabando nosso Eu tempo. tenho Acho um que minuto aí. a gente deve ter um minuto ou dois. Se alguém tiver alguma pergunta aí, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui que eu não tenha visto. Ah, alguém falou barato sai caro. É exatamente isso que acontece no restauro, né? O barato sai caro. Uhum. Economizar na hora de fazer o projeto, na hora de fazer o orçamento, no final. Então, É, arquitetos, se apropriem desses se aproprie. orçamentos. Tem uma pergunta aqui, ó. Para além da prática, como o profissional pode se capacitar para orçamentos bem feitos e mais assertivos? Tem que fazer curso de orçamento. Eu até já indiquei o do SESI. Façam o do SESI, é muito importante porque ele emerge nesse universo do orçamento, nos bens de restauração, nas obras de restauração. Então, eu indico fazer o do SESI. Faça o do SESI. Em algum Eu momento. também eu não conheço outro. Nós temos 30 segundos. Então, gente, muito obrigada a todo mundo. Obrigada ao Tinoco e eu Obrigada. vi ele desejando sucesso pra gente, pra você também. Obrigada, Obrigada. Débora. Obrigada, Tainá. Adorei o Foi convite. maravilhoso. Você é incrível. Te admiro cada Obrigada, vez você mais. também. Por mais trocas assim.
Um beijo. Beijo, boa noite para todo mundo. Boa Tchau. noite.